E aí, bora falar de um assunto que, olha, sempre dá o que falar quando o tema é a Bíblia: dinheiro. A forma como as Escrituras olham para as finanças é muito mais profunda do que parece e revela um princípio que vai bem além do simples ato de dar e receber. Fica ligado! Ok, vamos começar com esse número aí na tela. 2.350. O que será que isso quer dizer, hein? Pode parecer um número aleatório, mas acredite, ele aponta direto para o coração de uma das maiores ênfases da Bíblia. Vamos descobrir juntos o que é. É isso mesmo. Esse é o número de versículos que falam sobre dinheiro, posses e riquezas. Gente, para se ter uma ideia, isso é mais do que os versículos sobre fé e oração somados. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: por quê? Por que um livro espiritual daria tanta atenção assim para um assunto tão material? A resposta, e aqui que a coisa fica interessante, não está no dinheiro em si. Está em um princípio que governa toda essa conversa. A Bíblia mostra que, no fim das contas, tudo sobre finanças se resume a uma única e poderosa ideia: uma questão de honra. Vamos entender o que isso significa. Tá, mas o que significa honrar? É mais simples do que parece. A raiz da palavra quer dizer distinguir, fazer diferença, é o ato de colocar algo ou alguém num lugar de destaque, de importância, é uma decisão consciente de reconhecer valor. Pensa nisso. Agora, se liga porque aqui está o pulo do gato. Essa citação do livro de Malaquias é diretaça. É como se Deus dissesse: olha, não estou interessado na oferta pela oferta, o que eu quero ver é a motivação. Se o ato de dar não vem de um lugar de honra para ele, perde o valor. É forte, né? Pega esse exemplo clássico de Caim e Abel. A diferença crucial não estava no que eles deram, mas em como eles deram. Abel ofereceu as primícias, sabe? O primeiro, o melhor. A atitude dele dizia: Deus vem primeiro. Já Caim, ele deu o que sobrou, depois de cuidar das coisas dele. A mentalidade era: eu primeiro. E isso fez toda a diferença. Percebe a sutileza? E essa ideia de que o coração por trás do ato é o que realmente importa, nossa, isso se repete o tempo todo nas Escrituras. A questão não é o valor monetário, mas o valor que se dá a Deus. E tem mais um exemplo sobre isso que é simplesmente incrível. Jesus está lá no templo, observando a galera ofertar, e solta uma declaração que deve ter chocado todo mundo. Uma viúva bem pobre chega e coloca 2 moedinhas de nada, e Jesus diz: ela deu mais do que todos os ricos. Por quê? Porque os ricos estavam dando troco, o que não fazia falta. Ela, por outro lado, deu tudo o que tinha para viver. Ela demonstrou uma honra gigantesca. É de arrepiar. Certo. Então, se o foco não é na quantia, qual é o verdadeiro teste aqui? A Bíblia nos direciona para uma escolha fundamental sobre nosso relacionamento com as riquezas. Uma reflexão e tanto. E a escolha é essa. Na nossa vida, o dinheiro vai ser o mestre ou vai ser o servo? Essa é a batalha central que rola nas nossas finanças. E não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Errado não é o crente ter dinheiro. Errado é o dinheiro ter o crente. Entende a jogada? O problema nunca foi ter recursos, mas sim ser possuído por eles. Quando o dinheiro começa a ditar as regras, ele assume um lugar que não deveria ser dele. Faz todo sentido, né? E as Escrituras são bem claras sobre isso. A avareza, que é esse amor pelo dinheiro, é classificada como idolatria. Uma palavra pesada. E Jesus ainda reforça que é impossível servir a 2 senhores. Tentar colocar Deus e o dinheiro no mesmo nível de importância é, na prática, criar um Deus falso. Isso nos leva, claro, a um momento de autoanálise. Se a gente olhar para as nossas decisões financeiras, nossas prioridades, nossas preocupações, quem ou o que está realmente no comando? É uma pergunta para a gente levar para casa. Com essa reflexão, a gente entra na parte final, a lógica por trás da bênção. Muitas vezes, a gente pensa na bênção material como uma transação, mas a Bíblia a apresenta como uma consequência de uma postura correta do coração. Vamos desembolar isso. Aqui está a grande virada de chave. Buscar a bênção como objetivo principal é inverter a ordem das coisas. O verdadeiro propósito é honrar a Deus. A bênção, quando vem, é um efeito colateral dessa relação de honra. Pegou a diferença? E existe uma progressão lógica nisso. Primeiro, a pessoa honra a Deus colocando ele acima do dinheiro. Isso cria o que a gente pode chamar de um coração blindado, que prova que a ganância não está no controle. A partir daí, a bênção pode ser confiada. Por quê? Porque não existe mais o risco de que a riqueza vire um ídolo e afaste a pessoa de Deus. É um processo, tá vendo? Então, o ponto central é este. A questão não é sobre como conseguir mais de Deus, mas sobre como se tornar alguém em quem Deus pode confiar mais.
Ele procura corações que ele pode abençoar sem o perigo de perdê-los para a ganância. É uma perspectiva poderosa, não acha? E para a gente fechar, fica essa provocação final. Se nossas finanças são um espelho das nossas prioridades, o que as suas realmente revelam sobre quem ou o que ocupa o primeiro lugar na sua vida? A resposta, no fim das contas, é uma questão de honra.